Boa noite, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Bruno Lopes. Se você está chegando aqui agora, esse vídeo é o 8º ou 9º de uma série de vídeos que eu venho comentando sobre uma polêmica em torno do data limite, se a data foi errada ou não. Se você não faz a mínima ideia do que é esse assunto, sugiro dar uma olhada no item descrições, que vai ter o documentário e algumas das obras que estão sendo utilizadas para subsidiar essa linha de raciocínio que a gente vem traçando ao longo desses comentários que foram sendo gravados. Bom, para quem já está acompanhando, a gente vai dar sequência. O último vídeo eu apresentei a obra A Gênese. Hoje eu estou até de visual novo, mas o visual está novo e o objetivo é o mesmo. Vamos em frente, vamos continuar. Então hoje eu vou continuar a apresentação da obra A Gênese. Apenas de início eu queria destacar o índice para que dê uma certa noção do que trata o livro. O capítulo 1 vai falar dos caracteres da revelação espírita. Capítulo 2 trata de Deus. O capítulo 3 trata do bem e o mal. O capítulo 4, o papel da ciência na Gênese. O capítulo 5, antigos e modernos sistemas do mundo. O capítulo 6 fala da uranografia geral e vem descrevendo uma série de outros temas. O espaço e o tempo, a matéria, a primeira criação, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, enfim. E o capítulo 7 fala do esboço geológico da Terra. Capítulo 8, teorias sobre a Terra. Capítulo 9, revoluções do globo. Capítulo 10, a gênese orgânica. Capítulo 11, a gênese espiritual. Capítulo 12, a gênese mosaica, que vai abordar justamente a gênese que está na Bíblia, que foi descrita, que foi escrita por Moisés. O capítulo 13 vai falar dos caracteres dos milagres. Capítulo 14 fala dos fluidos. Capítulo 15, os milagres do Evangelho. E aí vai descrevendo uma série de passagens evangélicas em torno de Jesus e os milagres que foram feitos, que foram realizados por ele. O capítulo 16 fala especificamente da teoria da presciência. O capítulo 17, predições no Evangelho. E o capítulo 18, que encerra o livro, fala os tempos estão chegados. E é o que vai falar exatamente da época que nos encontramos. Sinais dos tempos, a nova geração. São os dois subitens desse capítulo 18. Que, portanto, é o capítulo que, de alguma forma, mais nos interessa a temática que vemos, de alguma maneira, elaborando, raciocinando aqui para construir um pensamento e uma posição, um posicionamento crítico diante de tantas coisas que recebemos pela internet, diante de tantas confabulações que giram em torno de algumas informações que temos de alguma forma concretas, né? Algumas informações que vêm de alguma fonte confiável e que se propagam, são utilizadas por outras pessoas, quer seja por uma interpretação que às vezes é equivocada, precipitada, ou mesmo por algumas pessoas com algum outro objetivo que não apenas aquele de divulgar, de esclarecer, de proporcionar algo de útil mesmo para cada um de nós que vive e que enfrenta esses tempos que são chamados de finais.
No último vídeo, nós desenvolvemos um raciocínio em torno da aliança que vem sendo estabelecida entre a ciência e a religião. E é onde exatamente o livro A Gênese vai fazer todo o diferencial. Exatamente por ser um livro que, para a grande maioria das pessoas, vai ser considerado um livro de cunho religioso, por ser da doutrina espírita, uma religião também, mas que vale a pena destacar que não se trata apenas de uma religião, mas de uma ciência e de uma filosofia também. Desta forma, a Gênese da codificação kardeciana, ou seja, dos 5 livros que compõem as obras básicas da doutrina espírita, a Gênese é o que tem o caráter mais científico de todos eles. É óbvio que você vai encontrar menções científicas nos outros livros, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que dentre os livros é o que vai ter o aspecto mais moral, mais da prática da vivência de Jesus, que é o que simboliza o aspecto religioso da doutrina espírita. Nesse sentido, então, a Gênese ela vai para que entendamos essa relação que é estabelecida desde a origem do planeta Terra para esse momento que é comumente entendido como finais dos tempos. Qual a relação, então, com a criação desse planeta, sob a coordenação, sobre a governadoria de Jesus? Qual a relação desses espíritos que ele recebeu naquele momento para esse momento que todos nós vivemos? Então, eu vou pegar apenas trechos da Gênese, tecendo comentários, como faço ao longo desses outros vídeos, e vamos tentar, nesse vídeo de hoje, continuar essa linha de raciocínio, deixando claro, mais uma vez, que não se trata de catequizar ninguém, de influenciar ninguém à doutrina espírita ou a qualquer tipo de orientação religiosa. Trata-se, então, de uma provocação de apresentar os referenciais que eu tenho utilizado para me posicionar diante desse assunto. Afinal de contas, eu também sou um cidadão, sou um encarnado no planeta Terra e estou sujeito a todas as coisas que as pessoas estão enfrentando nesse momento que chamamos de finais dos tempos. Para isso, então, nós vamos pular as etapas de criação do planeta, da gênese planetária, dos aspectos materiais da criação, da formação, da evolução do nosso planeta, e vamos direto ao capítulo 11, que fala da gênese espiritual. Então vamos abordar o item Doutrina dos Anjos Decaídos e do Paraíso Perdido, que justamente vai culminar com a gênese bíblica, que começa já falando depois da criação, depois da descrição da criação do mundo em 7 dias e da criação de Adão e de Eva, vai falar da expulsão do paraíso, que é essa doutrina, né, dos anjos decaídos e do paraíso perdido. Ou seja, existia ali um anjo decaído que tentou Adão e Eva e os levou a cometer um ato indevido que foi a culminância para que eles fossem expulsos do paraíso. O que o texto diz? Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e normalmente pela purificação dos espíritos que o habitam. A felicidade existe nele em razão da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem é o resultado do progresso moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta,
pois que com a inteligência eles podem fazer o mal. Isso, de alguma forma, diz em outras palavras o que aconteceu no sistema de Capela, quando aqueles capelinos, quando aqueles seres cometeram algumas atitudes, permaneceram em atitudes endurecidas, não mudaram moralmente, não mudaram a sua vibração e, de certa forma, se constituíram em bloqueio, em impedimento, em pessoas que, de alguma forma, estavam atrapalhando aquele contexto. Então foram convidados para ir para um outro planeta, no caso a Terra em formação. Logo que um mundo alcança um dos seus períodos de transformação, que o deve fazer galgar a hierarquia, o mundo também evolui, operam-se mutações em sua população encarnada e desencarnada. Então, os desencarnados que influenciam aquele mundo também vão ser modificados, eles também vão ser convidados a se retirarem. É então que se realizam as grandes emigrações e emigrações. Aqueles que, apesar de sua inteligência e de seu saber, perseveram no mal, em sua revolta contra Deus e suas leis, seriam, a partir de então, um entrave ao progresso moral ulterior, uma causa permanente de dificuldade ao repouso e felicidade dos bons. É por isso que são excluídos e enviados a mundos menos adiantados. Lá, eles aplicarão sua inteligência e a intuição de seus conhecimentos adquiridos ao progresso daqueles em cujo meio são chamados a viver, ao mesmo tempo que expiarão numa série de existências penosas e através de um duro trabalho suas faltas passadas e seu endurecimento voluntário, já que eles possuem conhecimento intelectual, nada mais justo de que empreguem esse conhecimento intelectual trabalhando pelo progresso de outros, porque eles, naquele local de onde foram convidados a sair, constituíam entrave. Então, se lá eles estavam atrapalhando, vamos convidá-los a ir para um lugar onde eles possam ser úteis. E isso não é apenas uma punição. É vivenciado como uma punição exatamente por causa da imposição. Eles expiarão, ou seja, nós expiamos, por conta de termos saído de condições melhores para condições mais desafiadoras, que aqui chamamos de dificuldades, de sofrimento. Continuando. Que serão eles no meio de tais povos, novos para eles, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos, enviados em expiação? A terra da qual serão expulsos não será para eles um paraíso perdido? Ela não era, para esses degredados, um lugar de delícias, em comparação com o meio ingrato onde vão se encontrar relegados durante milhares de séculos, até o dia em que terão merecido sua libertação? A vaga recordação intuitiva que conservarão é para eles como uma miragem longínqua que os faz lembrar aquilo que perderam por sua falta. Então, a doutrina espírita, a Gênesis em específico, não desmente nada da Bíblia. Ela não desmente o que a Gênese mosaica apresenta. Ela simplesmente explica, esclarece o que naquela linguagem é uma alegoria. O que naquela época foi explicada dentro do conhecimento que aquelas pessoas tinham, dentro das condições que elas possuíam de entendimento e de forma de transmitir a informação que recebiam. Como num vídeo anterior falamos a respeito do que João recebeu de informação de Jesus e transferiu para o livro Apocalipse da forma que ele entendeu, marcada, claro, pela sua pequenez humana,
Moisés também deve ter passado pelo crivo, as informações que chegaram para ele passaram pelo crivo de Moisés, pela capacidade que ele tinha de entendimento, de assimilar aquelas ideias e de transmiti-las. Então, o que a Gênesis está fazendo é nos dando uma compreensão ampliada daquele fato, daquele evento. Então, existiu sim a ideia de anjos decaídos, mas não da forma como caricaturamos, da forma como simbolizamos numa única entidade, ou únicas entidades, se formos pensar nas figuras de Lúcifer, Adão e Eva. Mas isso, sugiro que quem se interessar, que faça um estudo mais aprofundado, porque aqui nesse mero comentário vai ser logicamente muito superficial para que você possa formar uma opinião bastante clara e bastante segura quanto a esse ponto. Eu aqui estou dizendo desta forma porque já li, porque já de alguma forma raciocinei em torno disso. Seguindo aqui, o item 44, ele diz o seguinte: porém, ao mesmo tempo que os maus partem do mundo que habitavam, são substituídos por espíritos melhores, vindos talvez da erraticidade desse mesmo mundo, ou de um mundo menos adiantado, que deixaram por merecimento, e para os quais sua nova residência é uma recompensa. Então veja bem, nós aqui, encarnados no planeta Terra, podemos de alguma forma chegar num determinado ponto em que a constituição desse planeta nos ofereça de capacidade de aprendizagem, de aprendizado. Então, chegamos num nível em que adquirimos todas as informações que essa esfera, que esse planeta comporta, que esse planeta nos oferece. E de acordo com o nosso merecimento, o que é esse merecimento? Significa o seguinte: olha, ele trabalhou, ele se esforçou, ele aprendeu, ele já consegue aplicar bastante, ele já consegue aplicar, se não tudo o que assimilou, tudo o que o planeta Terra tem condições de oferecer para ele. Significa que ele já está apto a aprender, a continuar seu aprendizado em um outro ambiente. E aí a gente pode, nesse caso, alçar um voo, se assim podemos dizer, para um planeta mais adiantado do que a Terra. Então, esta oportunidade é considerada quase como que um benefício, irmos para o céu. Essa informação, ela faz relação com o item do, se eu não me engano, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5, que vai falar exatamente dessa transmigração, quando um espírito atinge a evolução que aquele planeta oferece, tem condições, ele alça, ele ganha a oportunidade de continuar seu aprendizado num outro planeta que seja até mais evoluído do que aqui. Os itens seguintes, então, vão explicando a relação existente entre esses espíritos que Jesus recebeu naquele momento e esse atual momento que estamos vivendo. Deixa claro para a gente a explicação de toda uma raça que é simbolizada na Bíblia de uma forma alegórica na figura de Adão. Descreve então a raça adâmica, que é justamente essa população que Jesus recebe na criação do planeta, na criação do orbe terrestre, e que ao longo dos séculos, dos milênios, vem sendo trabalhada para que possa, à medida da sua evolução, alçar voo para outros planetas. Os outros itens, então, vão explicar de uma maneira bem clara a relação existente entre essa população que chegou no momento em que Jesus recebe o orbe para coordenar o planeta Terra e esses tempos finais,
dá uma explicação para a ideia de pecado original, para as promessas, para os desígnios que foram estabelecidos através de algumas das profecias, que então fazem sentido, fazem um encadeamento desses espíritos degradados para o que chamamos de finais dos tempos, que pode então ser considerado o final de uma etapa. Logicamente, traz muito mais razoabilidade do que simplesmente essa ideia que propagamos de forma caricaturada de finais dos tempos. Não faz sentido a Terra e a humanidade terrestre alcançarem um avanço, alcançarem um progresso tanto intelectual e moral daqui a algum tempo e simplesmente Deus explodir o planeta, acabar com a vida, acabar com a Terra, para que milagrosamente ele reerga tanto o planeta quanto as criaturas. Então, esta ideia de milagre também vamos comentar aqui, para que esses entendimentos nos ajudem no posicionamento quanto às proposições fantásticas que vêm sendo propagadas na internet, para que tenhamos condições de diferenciar o que é possível, o que é provável, daquilo que é fruto de um mau entendimento, aquilo que é fruto de uma ilusão, ou que pode conter outras intenções de acordo com as pessoas que estejam por detrás das informações que estão sendo lançadas. Partimos então agora para o capítulo 13, que vai abordar os caracteres dos milagres. E eu vou para o primeiro item, os milagres no sentido teológico, item 1, que diz o seguinte: em sua acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia Francesa definiu essa palavra, um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Então veja bem, quando dizemos a palavra milagre, o sentido que esta palavra carrega é de algo contrário às leis conhecidas da natureza. Todas as vezes que dizemos, nossa, isso foi um milagre, dizemos de algo que contraria o que temos de conhecido, o que temos de leis estabelecidas. Então, é uma ideia que vamos desenvolver aqui, nesses nossos momentos que finalizam o comentário de hoje e que antecedem o próximo comentário, porque é evidente porque agora que estamos entrando na parte científica da linha de raciocínio que vem sendo construída aqui, é evidente que não podemos ser precipitados e tentar jogar todas essas informações de uma vez. Exatamente por isso que eu venho trabalhando esses vídeos, esses comentários, de uma forma tão extensa, porque é como se fossem preâmbulos, preparações que estão demonstrando a profundidade deste assunto. Mais uma vez, reforçando a ideia de que, para que nós tenhamos mais condições de pensamento e de uma posição crítica diante desse arsenal de informações que recebemos. Voltando à ideia que está sendo tratada aqui. Então, Deus criou o universo. Leis que regem a organização, que regem o universo. E, de acordo com a doutrina espírita, leis imutáveis, perfeitas. Então, simplesmente ele, em dado momento, decide derrogar essas leis. Em dado momento, ele decide contrariar as leis que ele criou de forma perfeita, para atender esse ou aquele de nós, para atender
esta ou aquela situação, para transformar esta ou aquela situação. Por que Deus faria isso se Ele é todo-poderoso, se é onipresente, onisciente, se tem a superioridade de todos os aspectos que possamos, que nós terrenos, nós humanos, tenhamos condições de especular sobre Ele? Imaginemos esses aspectos na sua alta superioridade, no seu infinito de superioridade. Faz sentido? Eu raciocinei tendo em vista a linha que é proposta e chego à conclusão que não. Então, raciocinando assim, não faz sentido nenhum eu crer em uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus, organizador de tudo, criador de leis universais, simplesmente contrariando essas leis. Vamos ver o que o texto fala. Em sua acepção usual, esta palavra perdeu, como tantas outras, sua significação primitiva. De geral que era, foi restringida a uma ordem particular dos fatos. Então a palavra, ao longo do seu uso, ela passou a ter uma conotação diferente. Ela passou a ser usada num contexto e uma situação diferente. No pensamento das massas, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, pela qual Deus manifesta seu poder. Vamos lá que o texto vai trazendo mais aspectos para a gente raciocinar. Tal é, com efeito, sua acepção vulgar, reduzida ao sentido próprio, e não é senão por comparação e por metáfora que ele é aplicado às circunstâncias comuns da vida. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é de ser inexplicável, pelo próprio fato de que se realiza fora das leis naturais. É tanto essa ideia que se lhe associa que, se um fato miraculoso chega a ser explicado, e é o que a ciência faz em alguns casos, disse que não é mais um milagre, por mais espantoso que seja. Para a Igreja, o que dá valor aos milagres é precisamente sua origem sobrenatural e a impossibilidade de explicá-los. Mais uma vez, se a ciência explica, entrou numa fria, arrumou encrenca. Ela se fixa tão bem sobre este ponto que toda assimilação dos milagres aos fenômenos da natureza é taxada de heresia, de atentado contra a fé. E isso a tal ponto que ela tem excomungado e mesmo queimado pessoas por não terem crido em certos milagres. Um outro caráter do milagre é o de ser insólito, isolado e excepcional. Do momento em que um fenômeno se reproduz, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é que ele é submetido a uma lei. E desde então, quer esta lei seja ou não conhecida, o fato não pode ser um milagre. Desta forma, o que nós temos? Uma vez que algo desconhecido, que de uma maneira geral, é entendido como algo que contraria as leis naturais, se alguém vem e explica, não é mais um milagre. É algo da esfera científica. Se a ciência adentra em algum fenômeno que é da ordem religiosa e consegue uma explicação razoável, provável daquele fenômeno, a Igreja, então, tende a rejeitar aquela explicação, dizendo que é uma heresia e que, portanto, é fruto de orgulho, é fruto de alguma... enfim, é transformado em um entendimento satânico, em um entendimento que vai contra os ideais. Como nós viemos construindo raciocínio ao longo dessa série de vídeos, em um deles comentamos sobre, se não me engano no último, sobre o caráter da palavra revelação, que esta palavra também
ela tem uma conotação, ela tem um significado muito atrelado a esse âmbito religioso, a algo fora do normal, a algo que diz respeito a esta parte sobrenatural, ou seja, aquilo que não é natural. Então, também é uma palavra que tem relação com essa nossa ideia de milagre. E é o aspecto que vamos encerrando esse vídeo, esse comentário de hoje, suscitando, provocando ainda mais questionamentos acerca do nosso uso para alguns dos termos que temos, para algumas das nossas palavras. E justamente o Livro dos Espíritos nos esclarece, tanto na introdução quanto em algumas outras partes, que um dos motivos das nossas confusões são as nossas palavras. Não temos uma palavra para cada coisa. E às vezes uma mesma palavra ela tem diversos significados. Ainda que esta palavra tivesse apenas um significado, será que demos o significado que aquele evento realmente transmite? Então, o que eu quero dizer com isso, nessa provocação? O que temos chamado de revelação, muitas vezes, está nesse aspecto do miraculoso, do milagre. Então, só temos de revelação algo que vai ser fantástico. Quando a ciência, de alguma forma, traz explicações acerca de um fenômeno, acerca de algo que pode ser ou não observável, não encaramos desta forma. Não ficamos surpreendidos, não ficamos alegres, extasiados com ela. O livro também vai nos demonstrar que é uma revelação. A ciência faz isso cotidianamente em suas práticas. E a palavra milagre, ela está dizendo então de algo sobrenatural. No próximo comentário, vamos então continuar desse ponto para entendermos se o milagre aborda esta questão de sobrenatural, se isto de fato existe, e se existe, e o que de fato é importante em tudo isso. Qual a utilidade podemos tirar dessa distinção de trazer de uma maneira clara um significado que seja útil para a palavra revelação, para a palavra milagre, e como nos posicionar com essas informações que chegam, que de alguma forma escapam o nosso conhecimento usual e que principalmente não estão tão acessíveis quanto as outras informações que temos, que de alguma forma são materialmente observáveis, são palpáveis e são difundidas em nossa cultura e em nosso senso comum. Por hoje é isso. Eu realmente espero que essa série de comentários esteja sendo útil, que realmente possa estar trazendo alguma mudança em termos de reflexão, em termos de que tipo de perguntas você pode fazer a partir destas proposições, a partir dessas provocações, perguntas que vão te gerar outras perguntas e que assim pode te levar para um posicionamento diferente, para uma perspectiva nova. Eu espero que os bons espíritos levem boas vibrações para cada um de vocês. Chamem eles como for, seu anjo da guarda, guias. A nomenclatura não é o mais importante. O mais importante é que você possa sentir, de fato, esta minha intenção, que você possa realmente sentir e aplicar em você, com os seus, para que nós todos possamos caminhar em direção a um mundo melhor. Paz e amor no coração de vocês nesta noite.
Um grande abraço.